Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de julho de 2014, quarta-feira. O número do verbete é 3071. Ele tem 5 páginas, 51 logias e 10 máximos. O título do verbete é Organização Prode Soma, a especialidade intrafisicologia. Quem redigiu o verbete é a professora Kátia Arakaki. Ela já é veterana de verbetes. Eu vou ler mais uma vez aqui o currículo dela, mas acho que todo mundo já decorou, né? Então, a professora Kátia, ela é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, é mestre em gerontologia, é brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, é docente em Conscienciologia desde 1996, ela é autora do livro Viagens Internacionais, O Nomadismo da Conscienciologia. Foi publicado em 2005. É tenepsista desde 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. Então vamos aqui à definição. A organização Prode Soma é o conjunto de fatores intrafísicos relativos à vida da consciência, homem ou mulher, os quais devem estar constantemente arrumados, de modo a facilitar o encaminhamento por parte de terceiros das questões pessoais pós-dessoma. Então agora aqui a pensenologia. O holopensene pessoal da organização, os ordenopensenes, os grafopensenes, os harmonopensenes, o holopensene doméstico transitável. Na fatologia, a organização Prode Soma, a prontidão para a dessoma, a vida pessoal em plena ordem, o compartilhamento de informações pessoais, os familiares e amigos bem informados, a casa arrumada, as contas e impostos pagos, os papéis organizados, os dados relevantes documentados, os trabalhos em andamento sinalizados, as inter-relações acertadas, as prioridades atendidas, a ausência de segredos e a explicitação consciencial pós-dessoma. Agora aqui a parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, o autoparapsiquismo lúcido, o amparo de função, as inspirações extrafísicas, as autorretrocognições, a TENEPS reformuladora da vida humana. Depois aqui na argumentologia tem uma taxologia, uma lista de 20 itens intrafísicos básicos a serem organizados de modo acessível a outras pessoas. Tem bastante elemento aqui interessante. Tem a documentação, depois finanças, depois a parte pessoal. Agora que a remissiologia, nós destacamos acerto grupo kármico, antibagulhismo energético, auto-organização consciencial, consim organizadora e posicionamento pré-dessomático. Agora a frase enfática: a organização pró-dessoma deve fazer parte do planejamento de vida da consim cuidadosa com o bem-estar alheio, visando não sobrecarregar nem prejudicar ninguém ao dessomar. A questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém atualizada a organização pró-dessoma? Já refletiu sobre os benefícios dessa condição para si e as demais consciências envolvidas? Aqui a filmografia específica tem uma referência, que é Minha Vida Sem Mim. Então agora aqui a mega análise, feita pela professora Marilene Raganin, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Ela tem 20 itens: ordenação, arrumação, antecipação, testamento, planejamento, transparência, antibagulhismo, antimnemofobia, autorresponsabilidade, harmonopensenidade, autodespojamento, compartilhamento, encaminhamento, heterofacilitação, assistenciologia, inventariologia,
cosmoeticologia, desassediologia, dessomatologia e intrafisicologia. Então, antes de nós partirmos aqui, já tem muitas perguntas. Deixa eu ver quantas que tem já. Já temos 19 perguntas, antes de começar. Então, a gente sempre pede aqui para a verbetógrafa, a professora Kátia, né, contextualizar, dizer o que motivou, por que ela fez esse estudo. Recentemente, né, eu tive uma dessoma na família, e acho que quando alguém muito próximo a nós morre, a gente para fazer algumas reflexões, né? Então, como eu também tenho escrito muitos verbetes, eu fiquei pensando em que temáticas dentro desse tema dessoma, da dessomatologia, seriam interessantes, importantes, ajudariam outras pessoas. E aí, assim, levantando uma série de vivências que eu tive nos últimos anos, acompanhando pessoas que passaram por, que tiveram familiares também que dessomaram, e o que aconteceu com essas pessoas depois da dessoma desses familiares, aí eu achei importante redigir esse verbete aqui. Porque, por exemplo, no caso da minha familiar, ela era uma pessoa bem organizada, embora a gente não tivesse informações. Quando a gente foi descobrindo, estava tudo organizado, tudo pago, tudo em dia. Mas eu conheço casos de famílias que, às vezes, assim, quando principalmente o pai, né, o marido dessoma, deixa muita coisa assim desorganizada, e a família tem muito trabalho, às vezes assim corre até o risco de perder todos os bens. Tem surpresas desagradáveis, sabe? Como descobre família paralela depois. Então, assim, eu acho que toda pessoa mais lúcida, que quer assim melhorar o nível da autocosmoeticidade, deveria fazer essa organização pró-dessoma para deixar tudo arrumadinho quando for embora, né? Independente de idade, né? Porque me questionaram assim, mas isso daqui não seria uma coisa para a terceira, quarta idade? Mas eu conheço o caso de pessoa que tinha 19 anos de idade, estava bem saudável, estava praticando esporte, pum, caiu dura. Aí foram ver aneurisma cerebral. Então, quer dizer assim, não tem idade, né? Que nem a Maria Luísa estava falando aqui antes de começar, né? Para dessomar, basta estar vivo, né? Então, a pessoa nunca acredita que vai acontecer com ela. Ela acha que assim, vai deixando mais para frente, e às vezes complica para quem fica, né? Então vamos aos questionamentos aqui. A gente sempre começa com o teletertuliano de Curitiba, ele sempre é o primeiro. A verbetógrafa, professora Kátia, em Fatologia, página 26, segunda linha. Em plena época do Facebook, onde se compartilha até foto do cardápio do almoço, como deve ser feito esse compartilhamento de informações pessoais? Com quais pessoas da família? O que é essencial informar? Sempre deixar tudo por escrito? Eu acho que Facebook ainda tem muito compartilhamento social, né? E que às vezes dá até problemas assim entre as pessoas. Esse compartilhamento aqui, ele está muito relacionado à listagem da página 29, não é verdade? Então, ó, questão de documentação, finanças, as questões pessoais. Então, vamos supor assim, a pessoa tem um cofre e ela sabe de cor o segredo do cofre. Tá certo? Dependendo se esse cofre da pessoa está cheio de coisas, se ninguém mais sabe esse segredo, tá certo? Às vezes isso depois vai dar um trabalhão. E outras questões, né? Então, acho que tem que ver muito bem assim, quem é essa pessoa? Isso a gente colocou ali na página 27, na enumerologia. Ó, a dessoma de um inversor, a dessoma de um pai de família. Então, por exemplo, a dessoma de um inversor é muito diferente da dessoma de um pai de família, não é verdade? A dessoma de uma mãe com filhos pequenos. Então, olha a informação desses filhos, o acompanhamento da saúde desses filhos. A dessoma de um empresário. Pensa só, uma pessoa, né, que tem empresa, que tenha muitos funcionários. Então,
assim, que tipos de informações que ela deveria disponibilizar para amigos, familiares, pessoas de confiança, para, no caso dela dessomar de repente. A dessoma de um intelectual, então um cientista, um escritor, um inventor, né? Quantos casos o professor Valdo já não contou de inventores que tinham criado algo bastante útil, mas a pessoa não deixou a fórmula para ninguém e morreu e aquilo foi perdido, né? Dessoma de cuidador, então alguém que cuida de alguém. Então, quais são os cuidados que essa pessoa precisa, né? Quem são os especialistas que cuidam dessa pessoa, a medicação que essa pessoa toma, qual é o histórico dessa pessoa. Então, quer dizer, eu acho que assim, não daria para eu falar de uma forma rápida que tipo de informações compartilhar. Isso dependeria muito do perfil desse futuro dessomante. Agora, em Fatologia, página 26, última linha. Poderia falar sobre a explicitação consciencial pós-dessoma. Por que tanta gente tem medo de fazer esta organização antecipada? Eu não sei se é medo ou se a pessoa é desorganizada. Ela não pensa, né, que ela vai dessomar ou que ela pode dessomar antes de determinadas pessoas. Então, acho que muita gente não pensa nisso. Muita gente só pensa em dessoma quando está assim, já num estado terminal ou tem o diagnóstico de uma doença grave. Mas, em geral, é aquilo que o professor Amin falou. As pessoas acham, comigo não acontece, né? E essa explicitação consciencial pós-dessoma é porque depois que a pessoa dessomar, quem for cuidar, né, daquilo que ficou, do dessomado, vai descobrir muita coisa a respeito da vida da pessoa, né? E pode descobrir até aspectos interessantes que, assim, que não se tinha acesso, né? Mas ali você manuseando os objetos, os papéis, a documentação, às vezes você descobre traços de personalidade do dessomado que você, mesmo convivendo com a pessoa, você não identificava antes. Agora, essa explicitação também vem com segredos que muitas vezes a pessoa guarda, vida secreta, né? A pessoa às vezes tem uma vida paralela e que ninguém sabe, e quando dessoma, às vezes as próprias pessoas envolvidas, elas se manifestam. Então, isso daqui não tem como, né? O escondimento, a mentira, algum dia ela tem fim. Então, agora de uma mulher de Boston. Professora Kátia, como fazer uma abordagem à pessoa que está em condições precárias, para que ela possa revelar segredos, se auto-redimir, fazer as pazes com ela mesma e com os demais, levando em conta ser uma pessoa leiga da multidimensionalidade? Tem que ver qual é o estado da pessoa, a idade, né? Agora, eu penso que vale a pena, se você souber trabalhar com as energias, colocar a pessoa, se você faz TENEPS, colocar a pessoa na sua TENEPS. Se você tem um convívio com a pessoa, você exteriorizar as melhores energias no ambiente que a pessoa vive, né? Isso, de repente, pode fazer pouco a pouco com que ela fique mais flexível, né? Agora, tem pessoas que elas são muito turronas, elas são muito teimosas e elas, né, não conseguem enxergar essa oportunidade. Agora, às vezes, vale a pena contar um caso, assim, um exemplo, usando qual é o problema dela, mas você conta um caso, assim, como se fosse de terceiros, né? De pessoa que, no final da vida, quando estava próxima de dessoma, a pessoa procurou fazer reconciliações, porque isso vai fazer a pessoa se sentir melhor. Tem até um livro, né, de um empresário estadunidense, se não me engano, o título é Claro como um Dia, né? Obrigada, Pilar. E que ele tem o diagnóstico, né, de uma doença fatal, e a partir disso ele começa a fazer uma série de reconciliações, de agradecimentos às pessoas que foram importantes na vida dele. E isso daí ele escreveu um livro que tem esse título, Claro como um Dia. Agora uma pergunta de Évora, em Portugal. É uma mulher também. A verbetógrafa, em Sindromologia, página 28. Segunda linha.
Poderia ampliar o combate à síndrome do perfeccionismo? O que uma consim deve saber para combater esta síndrome? E que técnicas pode aplicar? A síndrome do perfeccionismo muitas vezes faz a pessoa não terminar os projetos pessoais, porque aquilo tem que ser tão bom, tão perfeito, né, que ela nunca dá acabativa. Eu acho que se a pessoa sofre disso, ela deve colocar prazos e mesmo ela achando que o trabalho não está 100%, ela deve entregar, ela deve concluir, né, e passar para uma outra etapa ou para algum outro tipo de atividade. E aqui na questão do verbete, é porque se a pessoa tem essa síndrome e ela vai fazer essa organização, ela vai entrar assim, tem que tomar cuidado, porque senão ela vai entrar numa obsessão, né, de que tudo tem que ficar 100%, e isso às vezes não vai ser possível. O professor Valdo sempre fala que a pessoa ela tem que trocar o perfeccionismo pelo detalhismo, né? Olhar os detalhes com cuidado, as minudências, mas que perfeccionismo, nada aqui nessa terra é perfeito, né? Precisa ver se esse perfeccionismo não chega às beiras do toque, né? Do transtorno obsessivo compulsivo. E se a pessoa não consegue fazer isso que você falou, é melhor pedir ajuda, né? Se chega ao extremo desse ponto, né? E para terapia, para ajuda psiquiátrica. Agora, a pergunta é de Piranguinho, Minas Gerais. Para quem não conhece, Piranguinho fica perto de Itajubá e de Conceição dos Ouros. Foi um casal que teve aqui, eles passaram uma semana aqui, eles, né, amigos aqui da Marilu. Professora Kátia, em numerologia, página 27, segunda linha. Poderia explicar a respeito da dessoma do ofiexista? A questão da dessoma do ofiexista é que quando ele dessoma, o ofiex dele se desfaz. Então, isso é a informação que eu tenho, né, dada pelo professor Valdo. E aí as derivações, né, digamos assim, da dissolução de uma ofiex. Agora, um teletertuliano de São Paulo, que também sempre manda perguntas para cá. Professora Kátia, Pensenologia, página 26, última linha. O que caracteriza o holopensene doméstico transitável? Isso é o holopensene doméstico que tem uma organização mínima, não é verdade? Então você pode ler um pouco mais sobre isso num verbete que é Casa Arrumada. Lá eu falo um pouco mais. E também do antibagulismo energético. Não sei se você já viu aquelas reportagens sobre acumuladores compulsivos. Então, às vezes, a pessoa morre e ela tem milhares de quilos de lixo doméstico. Até assim para os familiares e para outros profissionais, e profissionais da assistência adentrarem o lar dessa pessoa, eles têm dificuldade de tanta coisa que tem entulhada ali dentro da casa. Em Fatologia, página 26, final da penúltima linha. Poderia discorrer com exemplos sobre as inter-relações acertadas? Isso daqui é justamente a pessoa tentar não deixar nada mal parado com ninguém, né? Então, fazer as devidas reconciliações, agradecimentos àquelas pessoas que são importantes, que a pessoa, né, gostaria de ter um reconhecimento de alguma benesse recebida. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ela morre de uma hora para outra e uma pessoa está chateada com a outra e não teve tempo de se reconciliar. Então, conheço exemplo sim, de pessoa que era jovem e teve um problema com uma outra, e uma das pessoas morreu e a pessoa não pôde, sabe, se restabelecer com a outra. Então, acho que isso daí, às vezes, as pessoas vão postergando, elas vão deixando para depois. Então, tá brigado com alguém, faz as pazes hoje. Se a pessoa não quiser te receber, você emite as melhores energias para a pessoa, pelo menos do seu lado, você não fica com nenhuma pendência em termos de relacionamento.
Temos uma pergunta de um jovem? É ali na legislação, na segunda linha. Você podia falar mais sobre a lei da interprisão grupo kármica? Lei da interprisão grupo kármica é quando a pessoa ela é enrolada com outras. Então, muitas vezes, o que aconteceu? Aquelas pessoas, elas fizeram coisas negativas juntas, ou uma fez contra a outra. Então, vamos supor assim, uma quadrilha de bandidos que assaltam um banco junto. Isso cria uma interprisão. Uma pessoa que mata a outra, isso cria uma interprisão. Uma pessoa que mente, passa a perna na outra, né, tem uma atitude não ética, isso cria. Então, cria uma ligação negativa. É como se uma pessoa ficasse presa a outra, mas de uma forma negativa. Tá certo? Então, essa lei é isso. O que a gente faz de ruim contra os outros ou com os outros, a gente está se conectando a essas pessoas, mas de uma forma doentia, de uma forma anticosmoética. Deu para entender? Sim? Bem, agora em tecnologia, página 27, primeira linha. Como funciona a técnica da tábula rasa? Essa técnica da tábula rasa é você fazer de conta que você está chegando naquele contexto pela primeira vez, como se você fosse um extraterrestre. Agora, como aplicar essa técnica da tábula rasa na organização pró-dessoma? Nós que estamos muito acostumados com a nossa vida, a nossa organização, a gente vai tentar ter um distanciamento e fazer de conta que nós somos esse extraterrestre chegando no nosso contexto de vida. Então, se nós fôssemos uma terceira pessoa chegando na nossa vida, como é que essa pessoa conseguiria, né, entender como é que a gente funcionava, os nossos dados, tá certo? Então, para a pessoa conseguir fazer esse papel de quem um dia vai fazer, né, de quem um dia vai chegar e vai ter que organizar as coisas dela depois que ela dessomar. Isso ajuda para ela não ficar muito condicionada, né? Ela está sempre daquela mesma maneira, então fazendo essa técnica ela descondiciona, né? Em paradoxologia, página 27, poderia ampliar o paradoxo das dívidas financeiras crônicas perpetuadas pós-dessoma na forma de interprisão? Isso é porque tem muita gente que vai acumulando dívida financeira e a pessoa fala, daqui a pouco eu vou morrer mesmo, então, né, isso daí vai acabar, né? Mas acontece que aí entra justamente nessa condição que o colega estava perguntando da interprisão. Então, tudo aquilo que você não conseguir resolver em vida e que dê algum tipo de prejuízo, seja monetário, seja afetivo, seja profissional, para outras pessoas, você vai estar perpetuando esse problema com outro na forma de dívida. Isso tem relação também com as inter-relações acertadas, né? Então, eu falei de reconciliação, mas tem toda essa parte também, né, que às vezes tem que ser vista de outros âmbitos. Eu conheço um caso que a família sabia que a pessoa tinha uma doença incurável, que ela ia morrer depois de algum tempo. Aí que eles fizeram? Compraram um apartamento em nome dela, porque eles sabiam que depois que ela morresse a dívida ia ser extinta, né? Quer dizer, parece uma coisa totalmente anticosmoética. Parece não é, né? Mas assim, dentro da legalidade estava tudo certo, né? Mas é porque deve ter financiado o apartamento, porque as dívidas... Era aquele sistema financeiro da habitação. Porque dívida, muitas vezes, vai para os familiares. Não, aí vai para os familiares. Então, eu conheço o caso também da pessoa que dessomou, deixou muitas dívidas. E aí bloqueia tudo dos familiares, é a maior confusão. Né? Exatamente. Às vezes os familiares são todos organizados, não tem nenhum problema nesse sentido, e isso bagunça totalmente a vida dos familiares que ficaram. Esse era financiamento daquele... Oi? Queria se aproveitar, exatamente. A pessoa ia morrer, pensou que não ia cair a dívida para ele, caiu, se ferrou no final.
exatamente. Então, é justamente essa condição de não achar que a morte é o fim dos problemas, porque a morte é só a mudança de dimensão. A pessoa vai deixar de ter esse corpo físico, mas ela não vai sumir, ela continua, e todo mundo vai continuar. Então, em algum momento, a gente vai encontrar com quem depois passou a perna na gente ou em quem a gente passou a perna. Vai gerar interprisão e depois você vai ter que voltar com a pessoa. Exatamente, para acertar. E é por isso que muitas vezes depois a gente passa por umas situações negativas e a gente não acha um histórico nessa vida atual daquilo. A gente fala, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Eu nunca fiz isso, nunca fez isso, às vezes nessa vida, né? Mas é o rabo preso de vida anterior. Muito eu bem. Me lembrei de um outro caso que o professor Valdo contou, que assim, uma casa estava pegando fogo, né, e o avô de uma pessoa, sobrinho, o tio, né, o tio estava dentro da casa, aí o sobrinho foi lá correndo, entrou lá dentro, e todo mundo pensou que era para salvar o tio, só que ele morreu também queimado, ele e o tio morreram queimados. Aí todo mundo achou aqui no Intrafísico que ele era um herói, porque ele sacrificou a vida dele para tentar salvar o tio. Aí depois chegou no extrafísico, né, eles começou a ser xingado, assediado, porque eles viram que ele não queria, ele voltou lá não para salvar o pai, é porque ele esqueceu, acho que um papel do testamento que dava a herança para ele. E ele esqueceu, ele mesmo pôs fogo na casa e ele esqueceu que ficou lá dentro. Então ele foi lá tentar resgatar o papel e morreu queimado também. Então estudos são coisas que a pessoa não... E essa explicitação consciencial pós-dessoma tem muitos casos que nem esse que o professor Amin está contando, que a pessoa dessoma e ela fica com uma determinada imagem pública, mas depois projetores que fazem assistência, tenepsistas ou fiexistas, têm contato com a consciex do lado de lá e vê que a pessoa está numa situação muito difícil, né? Fica assediada, está todo mundo contra, e isso mostra... né, muitas vezes a má intenção, ou o que de fato ocorreu nessa dessoma. Em Mitologia, página 28, favor explanar a respeito da superação do mito do controle. Porque a pessoa que ela é muito centralizadora, né, mito do controle, muito controladora, muitas vezes ela não delega funções, ela não distribui informação. Então pensa um empresário que ele é muito controlador, ou até uma mãe, um pai que é muito controlador. Às vezes tudo ali relativo à administração, né, daquele ambiente, daquele grupo, daquelas pessoas, fica tudo centralizado na mão da pessoa. E aí, um dia a pessoa vai morrer, vai dessomar, não vai ter mais controle sobre nada e, às vezes, não passou adiante aquilo que poderia ou frutificar ou que, né, as informações que seriam importantes para beneficiar outras pessoas. Então, esse controle, quem gosta muito de controle intrafísico, é um controle temporário, né, que mais dia, menos dia, a pessoa vai perder. Em termos de parapsicose, quem é muito controlador, isso a gente já ouviu também várias histórias aqui nas tertúlias, da pessoa que depois ela chega do lado de lá e quer mandar em todo mundo, controlar tudo, sendo que ela já não tem mais aquele cargo, aquele poderio que tinha aqui. Ou às vezes ainda quer controlar de lá para cá, né? É o caso... Tem casos assim, é o caso da supermãe, por exemplo, que ela dessoma e quer controlar o filho ainda, né? Que está aqui. Em Holotecologia, página 28, poderia falar um pouco de cada teca? Método teca, então, método, a questão da metodologia, da sistematização, da organização, né? Isso daí, para a pessoa fazer a organização dessas listagens propostas na página 29, ela vai ter que arrumar algum tipo de método. Economoteca é a teca relativa à economia, questão financeira, questão de dinheiro. Então, hoje em dia, já tem muitos assim, né, tipos de como é que eu poderia falar? De questões financeiras, oficiais, né, que a pessoa pode lançar mão para calçar melhor a própria dessoma. Tem muitos consultores financeiros que podem ajudar a pessoa a se organizar também em termos econômicos,
visando a própria dessoma. E juridicoteca seria a teca relacionada às questões do direito, né, da jurisprudência, questões jurídicas em si, que isso aí, em caso de documentação, é muito importante, né? Agora de Ribeirão Preto. Professora Kátia, em Sinergismologia, página 27, primeira linha. Pode exemplificar o sinergismo organização-convivialidade? Quanto mais a pessoa é organizada, melhor o convívio dela com as outras pessoas. Aqui a gente pode falar desde uma organização assim do asseio. Pensa só, uma pessoa, né, limpa, com a roupa sempre também asseada, que escova os dentes, né, toma banho. Não, estou dando exemplos assim bem básicos mesmo. Não é melhor a gente conviver com uma pessoa que a casa dela é arrumada, é limpa, não tem bagulho energético? Agora pensa isso em outros âmbitos, né? A pessoa que tem uma organização financeira, a pessoa que tem uma organização documental, a pessoa que tem uma organização dos contatos dela, a pessoa que tem uma organização de saúde, é muito melhor, né, de você conviver. Em Codigologia, página 27. Quais são os principais trafares intensificadores das interprisões grupo-kármicas? Hoje o tema interprisão está forte. Tá forte. Aqui, no caso, os principais trafares, bem, o que seria assim o trafar-chave seria a autocorrupção, né? Então, em geral, a pessoa cria interprisão porque ela é cúmplice em situações erradas, antiéticas, anticosmoéticas, ou porque também ela quer tirar vantagem, quer tirar partido, até como o colega ali colocou, né? Ela quer fazer negocinho, ela quer se dar bem nas costas do outro. Então, isso também vai acabar gerando interprisão. Mas, assim, eu não saberia falar assim, uma lista aqui agora de trafares, né? Acho que a maioria dos trafares, eles podem levar à interprisão. Desde você ter uma informação e ser omisso na hora que você tinha que dar aquela informação, você não dá, até também você ter uma informação, colocar na hora errada, causar um mal para outra pessoa e também, né, fazer uma interprisão. Então, acho que a maioria dos comportamentos trafarinos, eles podem levar à interprisão. Professora Kátia, na página 27, neossinapsologia, fale sobre as neossinapses necessárias para, em plena vida, pensar e organizar-se para a dessoma. Isso daqui é porque quando a pessoa está vivendo, está bem de saúde, está tendo realizações, é muito raro ela parar para pensar sobre dessoma, né? Então, geralmente, o que nos faz refletir sobre o assunto é quando acontece algo mais próximo ou quando a gente lê alguma notícia impactante, mas, em geral, as pessoas não ficam pensando em dessoma, a não ser que a pessoa esteja com depressão, esteja com alguma doença. Então, imagina só, como é que você vai pegar hoje na sua vida e começar a se organizar para algo que você nem pensa muito nisso, né? Então, o que eu reparei é que assim, tem que aproveitar um ensejo de alguma dessoma, um ensejo que a pessoa entrou nesse holopensene, para ela conseguir pensar o que eu preciso organizar para quando eu dessomar, ficar tudo mais tranquila, não dar trabalho para os outros, já não está com muito rabo preso, tá certo? Kátia, aqui na página 27, na efeitologia, dá para você ampliar aqui esses efeitos, o efeito da auto-organização sadia na vida alheia e a observação dos efeitos prejudiciais da dessoma da consim desorganizada nos familiares e grupo social. Então você vê esse primeiro, né? Justamente a pessoa que é auto-organizada, quando ela dessoma, em geral, ela mais organiza a vida dos outros do que causa qualquer tipo de problema,
não é? Então, assim, a dessoma dela, se é um parente muito próximo, é até menos sofrida, porque, assim, existe a perda afetiva, mas a pessoa não deixou nenhum rastro negativo, né? Então, aquilo dali não cria, assim, problemas maiores. Agora, esse segundo caso daí, eu conheço várias famílias que passaram por isso. Além de perder o familiar, né, e aí a pessoa já entrou na questão emocional, né, da ruptura ali do vínculo afetivo temporário aqui nessa vida intrafísica, a pessoa ainda teve muitos problemas devido à questão da desorganização de quem dessomou. Então, a pessoa é isso, a pessoa deixa dívida, a pessoa deixa tudo desorganizado. Às vezes, a pessoa tinha relações, né, secretas e que tinha filhos fora do casamento. Então, isso para a viúva que ficou é um choque, né, saber que, né, assim, o marido que ela tinha como, né, o companheiro da vida toda, além de dessomar, descobre que ele tinha outra família, que ele tinha outra mulher, que ele tinha outra casa. Então, assim, isso tudo, se a pessoa em vida fosse mais transparente, mais explícita, mais sincera, eu creio que daria menos problema para os familiares nesse momento, que muitas vezes é um momento de comoção, de dor, de perda afetiva, do que passar por isso tudo e ainda descobrir essas situações ou ainda ter que resolver uma série de problemas. Eu conheço famílias, por exemplo, que estava tudo tão enrolado que a família quase que perdeu tudo, né? E assim, não tinha grandes coisas, mas assim, a viúva, os filhos, quase que perde a casa onde moravam, sabe? Então, quer dizer, assim, e às vezes uma pessoa que publicamente ela é muito bem vista, ela é tida como uma grande personalidade, mas que está cheio de furos e deixa, digamos assim, todo esse lixo para a família resolver, sabe? Mito de que morreu, tudo bem, que eu morra desorganizado e tudo mais. Até para dessomar, você tem que se dessomar de forma organizada. Para não deixar problemas para a família. Exatamente. Né? E às vezes principalmente assim, essas famílias mais antigas, que tem muito machismo, né, do homem, a esposa não sabe de absolutamente nada. Ela não sabe de nada, tá certo? Assim, dos negócios do marido. Então, assim, é muito trabalhoso, é muito penoso e é isso. Gera muito problema, sabe? Para quem fica. Outra questão que o professor Valdo sempre fala, ele fala que uma questão crítica é a questão do testamento. Diz que muita gente fica brigando, né? Depois os filhos ficam brigando até na justiça por problema de testamento porque não foi resolvido antes. Ou às vezes a pessoa faz o testamento antes de morrer, mas privilegiando uns filhos em relação a outros e depois da briga. Só que ele não conta para ninguém, né? E aí quando morre eles vão ver o testamento dele e tá assim, não está por igual. Esses são os tais dos segredos que depois geram as surpresas desagradáveis. Então, em vez da pessoa enfrentar o problema e se posicionar em vida, não. Ela deixa aquilo, deixa a bomba para depois, né? E aí depois é um problemão. E essa questão do testamento dá muito problema também com os advogados, né? Porque às vezes aqueles parentes que são mais espertos arrumam advogados que também não tem muita ética, e os próprios advogados manipulam para passar a perna naqueles parentes que, digamos assim, são menos esclarecidos e tudo mais, né? Então, isso é mais uma fonte de interprisão que acaba acontecendo, né? Então, deixa a situação de um jeito que, às vezes, os herdeiros vão criar interprisão entre si. Pode falar. Na página 26, em Fatologia, na segunda linha, poderia explicar aos familiares e amigos bem informados? Nicolas, isso aqui é o seguinte, ó. Você olha lá na página 29, que tem as listagens, né?
Então, por exemplo, olha, às vezes a pessoa morre, né? E vamos supor assim que ela estava lá o número 16, ó. Ela estava escrevendo um livro, tá certo? Mas ninguém sabia que ela estava escrevendo esse livro. E às vezes ela estava quase terminando de escrever esse livro. Então, se algum familiar, se algum amigo souber, o fulano estava escrevendo um livro, o livro está em tal local, os arquivos ficam guardados em tal local, assim, assim, alguém pode pegar e publicar aquela obra. Isso já aconteceu muito com grandes pesquisadores, grandes escritores, dele dessomar, morrer, e a esposa, uma filha, um parente, né, finalizar aquela obra e publicar. Então, assim, tem uma série de informações, desde assim, trabalhos que a pessoa está desenvolvendo, até mesmo, quer ver uma coisa simples? É a senha do e-mail da pessoa. Às vezes é uma pessoa que faz contatos com muita gente, né? E que seria importante ter acesso a essa senha, até mesmo para ver que tipos de atividades estão em andamento, quem precisaria ser avisado, né, que a pessoa morreu, e às vezes não se tem. Se a pessoa é muito organizada, ela vai ter algum local que ela coloque lá os conhecidos, os endereços, os telefones, os e-mails. Então, tem algumas informações que não podem ficar só para a pessoa, né? A pessoa tem que compartilhar com quem ela confia, para, no caso de acontecer alguma situação dessas, alguém poder ou continuar aquele trabalho, ou a pessoa poder tomar as providências sem ficar tendo que dar uma de detetive. Porque se a pessoa não sabe nada, é quase que um trabalho de detetive, entendeu? Às vezes, vamos supor assim, aqui no Brasil a gente tem esse vínculo com a família muito forte, mas em alguns países as pessoas são muito individualistas, na maioria assim, não, né, são mais distantes dos parentes. Às vezes a pessoa mora sozinha, ela morre, fica dias no apartamento até alguém descobrir, e depois é uma dificuldade como encaminhar as coisas da pessoa, porque ninguém sabe quem são os parentes dela vivos, onde está o contato, tá certo? Com relação a este assunto, há poucos dias a televisão mostrou o caso do Leandro, o cantor, aquele que morreu, e deixou para um amigo uma gravação de uma música inédita. Então ele agora que resolveu, aí foi consultar a mãe para ver se era a voz dele realmente, para ver se era verídica. Então ele confiou a um amigo uma música inédita, uma tradução de uma letra que houve lá, dentro da informação a amigos, aí no caso que não foi nem da família, ficou num amigo dele. É uma informação que é importante, isso a gente vai estar trazendo no outro verbete também, é que tipo de encaminhamento que a pessoa gostaria de dar aos pertences dela, tá certo? Então, às vezes, ela não deixa testamento, mas ela fala para alguém, quando eu morrer, eu gostaria que fosse feito isso, isso, aquilo outro. Hospital de pronto-socorro, então, vi muito dessa questão de soma prematura e, né, dificuldade dos parentes. Mas, assim, eu, há pouco tempo, assim, tentei conversar com uma pessoa, né, que... Claro, a hora de morrer não interessa a idade, né? De repente a pessoa pode ser mais velha, mais nova. Mas eu via uma grande dificuldade quando entra a questão realmente de liberar a senha, né? Que a pessoa não quer, né? Sabe? Essa coisa assim é bem séria, né? Porque eu mesma, assim, custei muito a falar com que a pessoa entendesse que isso é importante para ela, né? Para que tudo se encaminhe, tudo, né? Então, não é tão fácil também, né? Não, não é. E assim, quanto mais idosa a pessoa, é mais difícil. E outra coisa é que, se for os parentes abordando, tem muito idoso que fala assim, mas então você está querendo que eu morra, está querendo as minhas coisas. A pessoa começa a ficar desconfiada, não é verdade? Então, ela não consegue ver, assim, em termos de uma prevenção, uma profilaxia, para depois tudo ficar mais tranquilo, mais fácil, mais harmônico. Mas ela já começa a achar que estão querendo que ela vá embora, né? Coisa e tal.
bem familiar, né? Desde começa a educação dentro da família. A mãe, eu sempre expliquei para minha filha desde o início, assim, como que é, né? A gente tem um papo bem aberto, mas quando envolve mais assim pessoas, às vezes as pessoas não querem que tu fale a respeito da dessoma, da morte. É tabu, né? É tabu, exatamente. Eu fico até pensando por quê, né? Porque não é para ser assim, né? Na verdade, né? Porque é uma coisa que vai acontecer, né? Uma hora. Porque é cultural, né? Algumas culturas elas têm mais dificuldade de lidar com a morte, né? Em algumas culturas, se você estiver assim almoçando, né, fazendo refeição, você não pode tocar em assunto de morte, sabe? Quase como se fosse falta de educação. Então, assim, é muito cultural também a forma como as pessoas abordam, né, a questão da dessoma. Tem até um verbete da professora Adriana sobre isso, né? A cultura da dessomatologia. É um título mais ou menos por aí. Kátia, na página 29, o item 18 eu já fiz há mais de 10 anos esse meu testamento dos bens. Agora, o item 19, o que é um testamento vital? Isso daí, assim, se a pessoa tiver determinado problema de saúde, né, que tipos de tratamentos que ela gostaria de ter e que tipos de tratamentos que ela não gostaria de receber. Em alguns países tem a condição da orto-eutanásia, né? Então, você falar que você não quer o prolongamento da vida por aparelhos, mas no Brasil isso também já é usado quando eu pesquisei. Então, é a pessoa que ela já tem um problema crônico de saúde e ela poder, junto com especialistas, fazer esse testamento vital, né? Porque aí, no caso dela ficar inconsciente ou não ter condições de decidir, ela já previamente fez esse estudo. Isso geralmente é feito com os médicos, com outros familiares junto, para saber ali qual que é a vontade da pessoa nessa situação. Seria ser operada? Não seria? Seria tomar esse tipo de medicamento? Não seria? Então, os trâmites são mais ou menos parecidos com o do testamento do 18? Só que é na área da saúde, né? Tá. Na área de cuidados com a saúde. Tá, ok. Obrigada. Tá? Então, para isso, eu ia justamente perguntar essa diferenciação. Não seria bom colocar em cima o testamento legal e embaixo o testamento vital, para distinguir uma coisa? É uma sugestão, pode ser sim. Tá. Porque o testamento pode ser outras coisas, mas o legal sim. E o vital. Aí esclareceria. Ô, Kátia, aqui na fobiologia, Oi. eu estou vendo aqui a superação da antiminемofobia. Não seria a superação da minemofobia? É uma dúvida aqui que eu fiquei quando eu estava lendo essa sessão. Deixa eu ver. É o segundo item da fobiologia. Acho que sim, né? Do medo de lembrar, né? A superação da minemofobia, né, Amin? É isso mesmo, né? Tá. Tá certo. Tá certo, obrigada. Kátia, aqui no Oi. B. Aqui no B. Tá, tô te olhando aqui pela tela. Acho que você já falou, mas eu queria entender um pouco mais na paradoxologia, o segundo paradoxo das dívidas financeiras crônicas perpetuadas pós-dessoma na forma de interprisão. Isso aqui, Keiko, significa que a pessoa ela tem que dar um jeito de parar de rolar as dívidas, seja o tipo de dívida que for. Dívida financeira, dívida afetiva, dívida, né, política. Então, quer dizer, a dessoma não vai fazer com que as dívidas de uma consciência sejam eliminadas. Entendeu? Mesmo a financeira. Mesmo não vai ter como pagar depois que morreu, mas não importa, ela vai estar reforçando a interprisão que ela tem. É interessante, né, porque com relação ao dinheiro, né, ela estaria criando interprisão exatamente com quem seria? Né? Por exemplo, ele está devendo para o banco.
Porque essa dívida, logicamente, vai influenciar na economia do país, Sim, da sociedade, lógico. da comunidade. Ele está criando dívidas com as pessoas que estão envolvidas Que estão envolvidas, que nem sabe quem são. Que nem sabe quem, Sim, entendeu? sim. Então, por exemplo, eu já conheci pessoas que estavam com idade e que foram fazendo dívidas e mais dívidas. Os familiares não fizeram aquele movimento, o CARD, como é que se chama, assim, que você bloqueia a pessoa judicialmente, né? Não fizeram uma interdição e a pessoa gastava aos tubos, assim, comprando coisas caríssimas e que não ia ter condições de pagar, entendeu? E também faz assim, o próprio traço da pessoa de estar postergando as coisas, né, alongando. E às vezes a pessoa ela já está... Egokarmicamente também não trabalhou, né? E às vezes a pessoa ela já está até senil, né? Ela pode já estar senil, entendeu? E aí ela entra num surto de megalomania e sai comprando tudo esse pela verbete frente. aqui, Organização Pro de Soma, para a gente estar lúcido com relação a esse processo, porque quando chegar a idade, já não tiver muita lucidez, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque quando ela fez a pergunta dela, com relação a Terezinha, com relação à questão financeira, né? Meu pai, para ele foi um choque. Ele levou 2 choques, na verdade. Primeiro, com relação à direção. Né, ele foi obrigado a parar de dirigir, porque o reflexo já não ajudava mais. E quando então ele provocou um acidente, ele foi obrigado. Então, nesse sentido, a pessoa fica, né, ressentido. E depois, com questão da conta bancária também. A pessoa do banco, né, sugeriu para ele. Ela teve coragem, né, mesmo sendo amiga, né, teve coragem porque meu pai já estava doente, né, ela já sabia. Mas mesmo assim, eu acho que para a pessoa, né, porque ela sugeriu que transferisse a conta para minha mãe. E ele, mesmo tendo ficado sentido, ele fez isso. Que foi bom que ele porque fez. Daí depois não teve todo aquele processo judicial, tal, por causa de pouco dinheiro, né? Não, e às vezes não é isso, é que às vezes a pessoa está ficando senil, ela faz besteira, entendeu? Ela pega empréstimo, né? Isso pode acontecer. Essa questão de envelhecimento, alguma hora eu vou fazer alguns verbetes, sabe? Que assim, essa é outra autoconscientização que todo mundo precisa ter. Um dia nós vamos envelhecer, as nossas capacidades vão diminuir, tá certo? E o envelhecimento faz parte da vida, é um processo natural e que a gente tem que saber lidar. O soma tem prazo de validade, tem né? prazo de validade, Então, assim, muitas vezes a gente encontra pessoas de mais idade, como o professor Valdo, com toda essa vitalidade, essa lucidez, mas isso é um caso bastante exceção. Isso é um caso singular, assim, se for estudar a questão da gerontologia, geriatria, a grande maioria não é assim, as faculdades começam a falhar, então a pessoa ela tem que fazer algum tipo de autoteste, de marcação, para ela, ao longo da vida, ela podendo ter para ela não ter um choque muito grande, né, numa idade mais avançada, para ela poder ver, olha, hoje a gente não vê, né, aos 40 a gente não tem mais a mesma disposição física do que tinha aos 20. E com isso a pessoa tem que ver a memória, a lucidez, e ela ir se conformando. E vendo que providências ela precisa tomar. Porque um dos problemas grandes também é a pessoa que não aceita cuidadores, não aceita gente para ajudar. E isso dá uma sobrecarga enorme na família. Entendeu? Então... Cátia, aproveitando esse gancho aqui, você fala a escolha do tratamento de saúde, né? Eu sempre comento isso com a minha filha, que na hora que eu perder a lucidez, que eu não estiver falando mais por mim, que ela me coloque num asilo. Eu falo, eu quero um asilo sadio, por exemplo, da minha cidade, é um lugar pequeno, o tratamento lá é 10, tranquilo, sossegadinho.
nunca eu vou fazer isso, mãe. Você vai morar comigo. Eu falei, mas eu quero ficar sossegadinha lá. Você está começando a sua vida, você vai ter seus filhos, mas você vai ficar junto comigo e tal. Nesse ponto ela não me respeita, não. Ela quer que eu fique chegar, junto. Porque às vezes, dependendo, já não sabe o que né, qual futuramente, se vai ter algum problema de saúde. E às vezes, dependendo do problema de saúde, os próprios especialistas, eles recomendam que a pessoa vá para alguma casa onde ela pode ser melhor atendida por profissionais. Isso a gente vê naquele filme Íris, né, que é baseado em história real. Uma pesquisadora, uma cientista, palestrante, começou a ter Alzheimer, mas ainda era jovem, então aquilo piorou muito, chegou no grau mais avançado, e o marido ali querendo cuidar, e chegou a um ponto que os profissionais falaram, olha, sinto muito, o senhor não dá mais conta, ela tem que ser levada para uma casa onde ela vai ter os cuidados mais adequados, porque ele também já estava adoecendo, entendeu? Então, às vezes a pessoa é nova, fala, não, eu vou cuidar. Mas é nesse sentido, é afeto, é o psicossoma ainda, né, trabalhando. Mas eu acho um barato, mas é o psicossoma. Agora, no antagonismo, que eu queria fazer a pergunta para você, é o primeiro antagonismo. Antecipação, prazo esgotado, que cai lá, né? O fato de haver quem dorme vivo e acorda morto. Né? É exatamente isso, Maria Luísa, porque assim, tem gente que vai falar, mas para quê, né? Eu sou tão jovem, para que eu vou mexer com isso agora, não é verdade? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. E depois que foi embora, o prazo se esgotou, não tem mais o que fazer. Né? O triste é a pessoa ter medo, né, de pensar na morte. A morte é o que você falou no começo, é um tabu. Então, se ela soubesse conversar, falar sobre a morte, que a morte não é real, né, uma pseudo-morte, que a verdadeira vida do outro lado, as pessoas teriam menos medo, mas todo mundo deixa o assunto de lado. E aí tem uma técnica que é muito interessante, está aqui na tecnologia, na segunda linha, que é a técnica de mais um ano de vida intrafísica, que é uma técnica da conscienciologia, onde o experimentador ele vai simular como se ele tivesse só mais um ano de vida, ou seja, como se daqui a um ano a pessoa fosse morrer. E isso ajuda a pessoa a fazer essa organização pró-dessoma. Ela fazer um ajuste geral naqueles aspectos da vida dela que estão assim defasados, estão negligenciados, para ela ficar mais em dia, né, se ela fosse dessomar. E é interessante porque a técnica pressupõe que você vai fazer tudo. Você vai fazer o testamento, você vai deixar tudo arrumadinho, como de fato você fosse dessomar. Eu estou fazendo essa técnica, muito boa. É muito boa a técnica, eu já fiz algumas vezes e no mínimo a pessoa vai ficar mais auto-organizada. Mas é bem apropriada para essa organização Ela aqui. reflete mais em cima disso, né? Porque o prazo dela é um ano e ela tem que pelo menos fazer tudo para dar conta do que ela programou naquele ano. E aí hoje já tem curso sobre isso, né, com especialistas, com a equipe de especialistas que acompanha a pessoa, vai monitorando. Então vale a pena aí para quem estiver precisando se organizar mais. Valeu, obrigada. Na 26, na coloquiologia, dá para você ampliar aqui o ato de não deixar rastro negativo e depois ir para a página 28 e falar um pouquinho aqui da mitologia, né? A eliminação do mito da imortalidade. Então, não deixar rastro negativo é isso. São essas desorganizações nossas que a gente vai empurrando com a barriga para resolver, vai postergando, e pode ser que de uma hora para outra a gente dessome e vai deixar ali o rabo, né? Vai deixar um rastro que alguém vai ter que arrumar, vai ter que organizar. De coisas bem simples, de você ter uma casa com excesso de bagulhos, de coisas, né? Até mesmo questão de dívidas, questão de pendências afetivas, questão de, né, tarefas inacabadas que eram da sua responsabilidade e que já deveriam ter sido entregues e a pessoa não prioriza dar um acabamento naquilo. A questão muitas vezes da pessoa, ela vê que ela já não está mais em condições de saúde,
mas ela não passa adiante um cargo, uma função, e isso daí dá toda uma repercussão numa empresa. E o outro é aqui na mitologia, né? Isso, na mitologia. A eliminação do mito da imortalidade. Então, é a pessoa que ela acha que ela nunca vai morrer, não é verdade? Isso é bem de ditador, né? A gente vê assim, quantos ditadores aí, não é verdade? Que eles já estão mais para lá do que para cá, e eles não passam o poder adiante, né? E não fazem uma reforma ali, então continua naquela situação como se fosse viver eternamente. Isso aqui é muito sério. Eu acho que essa mitologia, ela é muito séria, principalmente para quem está numa liderança, tá? Tanto a questão da imortalidade quanto a questão do controle, né? Porque vai chegar um ponto que a pessoa tem que passar aquele trabalho adiante. Tem um ditador político e tem um ditador da família, por exemplo. Ele age como se fosse um ditador que vai ficar a vida inteira, né, dominando. Pode falar. Kátia. Oi, Tânia. Na fatologia, na página 26, na segunda linha, de baixo para cima, no meio da segunda linha, os trabalhos em andamento sinalizados. Isso daqui, qualquer tipo de trabalho, né? Quando o profissional ele é muito fechado, ele é muito egocêntrico, ele é muito isolado, muitas vezes os colegas não têm acesso ao trabalho dele, né? E aí, de uma hora para outra, ele pode ficar doente, ter um acidente, morrer, e aquele trabalho ele é interrompido e as pessoas vão ter dificuldade de dar continuidade. Então, isso daí é importante, né? Principalmente dependendo do nível assim, de inserção que a pessoa está num grupo, ela deixar tudo documentado, sinalizado, de uma forma explícita, para qualquer pessoa ali que entenda, né, daquele métier, poder dar continuidade. Tá? Sim, porque eu fiquei pensando, era um trabalho pessoal. Quer dizer, o outro vai terminar, né? Se for uma questão mais pessoal, o outro vai terminar, né? Exatamente. Como o caso de algum trabalho por escrito, livro. Tipo né? um livro. Exatamente. Aí uma outra pessoa pode fazer acabativa, publicar. Teve não é o verdade? caso, né, da menina que morreu, o namorado que terminou. A gente tem um caso até dentro da Conscienciologia. Até dentro da Conscienciologia. Né? Qual é o nome do livro? Bárbara Ciotto, o livro chama esqueci o nome. Autocura? Autocura. Diário de Autocura. Diário da Autocura, exatamente. Então ela era bem jovem, não é verdade? E dessomou, e eles terminaram o livro dela e publicaram. Né? Então, ok. Obrigada. A miologia tem alguma ligação entre o binômio da vida organizada e a dessoma tranquila e o binômio do autodespojamento e dessoma facilitada? Deixa eu ver aqui. Vida organizada, dessoma tranquila, né? Porque pensa só, para quem dessoma, depois que a pessoa recuperar a lucidez, né? Do outro lado, lá na dimensão extrafísica, se ela deixou muita coisa mal parada, aquilo pode perturbá-la, não é verdade? Ou a própria evocação que quem ficou aqui vai fazer pode deixar a pessoa perturbada. Agora, autodespojamento de soma facilitada, isso aqui tem relação assim da pessoa que ela não tem problema com esse assunto da morte, que ela é mais desapegada, que ela enfrenta as situações assim evolutivas com mais... É uma pessoa que não é muito materialista. Também. A pessoa muito intrafisicalizada, muito materialista, muito dinheirista, muito... assim, que não tem essa visão um pouco mais transcendente, né? Isso... com certeza faz com que a pessoa tenha medo de morrer, né? Ela acha que tem que aproveitar a vida ao máximo e aí sai fazendo muita besteira porque não sabe que vai ter uma continuidade. E com uma vida organizada e o autodespojamento, você tem uma dessoma tranquila e facilitada ao mesmo tempo.
Exatamente, Você pode casar esses dois binômios aí. Isso que eu queria dizer. Agora, assim, você tem que pensar em todo tipo de perfil, né? Então, pensa assim, o perfil do milionário. O milionário é uma pessoa que está muito presa aqui a essa dimensão, não é verdade? Porque ele foi construindo um império, então todos os bens, tudo que ele tem, não quer perder, e não vai ter como levar para o outro lado, né? Morreu, acabou. Só vai a consciência e o resto vai ficar, né? Na fobiologia, você podia dizer o que seria a decidofobia? Decidofobia é medo de tomar decisão, medo de decidir, né? Então a pessoa desdecide. Ah, não, amanhã eu decido, né? Então, assim, a pessoa que tem problema de posicionamento. Porque quando a pessoa decide, ela tem que escolher entre várias coisas uma única coisa. E isso é uma perda, né? Que a pessoa tem que saber lidar. Você não pode escolher tudo. Você vai ter que escolher uma opção em geral, tá certo? Então, você vai fazer faculdade. Você não vai escolher 10 carreiras. Você vai ter que escolher uma carreira. Pode até fazer mais de uma faculdade, mas vai ter que ser uma de cada vez. Então, vai ter que escolher qual que vai fazer primeiro, que vai fazer depois. E aí tem a pessoa que não decide, não é? Aí ela entra em matemática, não é isso. Aí vai para a história, não é isso. Aí vai para a arquitetura, não é isso. Tá certo? Então tem que decidir e bancar. Não, eu quero isso daqui. Gasta um monte de dinheiro porque não sabe decidir. Exatamente. Quem não sabe decidir, gasta um monte de tudo. Kátia, em falar em decisão, a cremação ainda não é muito comum na nossa cultura. E muitas vezes, quando um parente dessoma, existe um conflito na família, uns querem cremar, outros querem enterrar. Eu queria que você falasse um pouco dos benefícios intra- e extrafísicos aí do processo de cremação. Se você puder falar um pouco. Isso daí é um fato que também a pessoa, se puder deixar isso claro para os familiares ou os amigos, ajuda bastante, né? Ou, preferencialmente, até deixar por escrito. O que a pessoa gostaria? De ser cremada, de ser enterrada? Agora, os benefícios da cremação é que, em termos ecológicos, não polui o ambiente, tá certo? Porque os lençóis freáticos estão sendo poluídos com esse excesso de cadáveres nos cemitérios e muitos até com doenças, né, que são contagiosas. E outro processo é que a cremação ela dissipa mais rápido a questão das energias, né, do dessomado, e isso que eu já ouvi falar, o professor Valdo falar, para a pessoa, né, recobrar até a lucidez no extrafísico é melhor, é mais vantajoso. Então, pronto, podemos seguir? Em ciclologia, página 27. Quais as etapas do ciclo do antibagulhismo? Olha, o antibagulhismo, ele... eu acho que a primeira condição é você identificar os bagulhos que você tem, não é verdade? Esses bagulhos, eles podem ser tanto os bagulhos energéticos em si, os objetos carregados negativamente, em termos de energia, ou podem ser todo tipo de objeto antissomático, objeto disfuncional, objeto quebrado, objeto em excesso, né? Então, assim, então, a primeira parte seria a identificação. A segunda parte seria o encaminhamento, né, desses bagulhos. Então, dependendo do tipo de bagulho, se é uma arma, você não vai passar adiante, você vai destruir, né? Até bebida alcoólica, vale a pena você jogar fora. Agora, outros itens, muitas vezes você pode doar, você pode fazer um bazar. Então, isso vai depender. E eu acho que o terceiro ponto desse ciclo é a pessoa criar, digamos assim, princípios para ela não voltar a acumular esses bagulhos. Então, ela tem que, de fato, fazer algum nível de reciclagem para ela sair daquele holopensene, daquele perfil, daquele tipo de objeto que ela tende a acumular. Porque senão ela vai eliminar os bagulhos e daqui a pouco ela recupera tudo de volta. Ela ganha de presente, ela compra de novo,
Quando vê, ela já fez a atração daquele tipo de objeto. Agora, em binomiologia, página 27. Pode explicar o binômio concentração de materiais, facilidade para encontrar? Parece-me um paradoxo, porque quanto mais materiais eu tiver, mais difícil pode ser encontrar algo que eu procure. Isso daqui significa o seguinte: pensa a pessoa que ela tem uma única casa, um único escritório, uma única pasta com os documentos dela. E pensa a pessoa que ela tem 3 casas diferentes. Ela tem 4 escritórios em locais variados. Ela guarda a documentação dela espalhada em várias pastas que estão em vários locais diferentes. Então é muito mais difícil. Se você guardar todos os seus cartões bancários juntos, né, todas as seus papéis classificados juntos, isso vai ser bem mais fácil para terceiros. Ele fala aqui do paradoxo: quanto mais materiais eu tiver, mais difícil pode ser encontrar algo. É porque aí tem desorganização, né? O que você está falando é exatamente o contrário, né? Para a pessoa se organizar, para ser fácil de encontrar. Agora, em Teraciologia, página 27, terceira linha. Qual a relação entre ocultação informacional e heterossurpresas pós-dessoma? Isso daqui diz respeito quando a pessoa tem uma vida secreta em vida e quando ela dessoma, esses fatos vêm à tona. E isso vai causar, digamos assim, surpresas nos familiares, nos amigos. Então, o caso, por exemplo, do homem que dessoma e ele tinha uma segunda família que ninguém sabia. E aí, muitas vezes, quando ele morre, a própria família se manifesta, né? Aparece até lá no velório, às vezes, e vai falar que era filho dele, que era a esposa dele. Então, é esse problema daí. Aí depois ele está falando que está faltando um ponto e vírgula, mas a gente já viu na revisão aqui. Agora, de Goiânia, professora Kátia, em Parafatologia, página 27, segunda linha. Gostaria que comentasse e exemplificasse as autorretrocognições. Aqui, se a pessoa tiver, né, já facilidade para ter retrocognição, é porque em muitas vidas a gente já dessomou, não é verdade? Aliás, muitas vezes não, a gente já dessomou várias vezes. Então, vale a pena, às vezes, a pessoa ter retrocognição de como foram outras dessomas, para ela ver qual é o tipo de situação que tende a se repetir. Qual é a falta de o trafal, em termos de organização, que ela ainda precisa adquirir para ela, né, ter uma dessoma mais tranquila e que não cause problemas para terceiros. Agora, uma pergunta da Alemanha, parece que é Porta Westfálica, uma coisa assim. Professora Kátia, em Parafatologia, página 27, final da segunda linha. Poderia expandir sobre a TENEPS reformuladora da vida humana, relacionando ao tema? Eu penso que a TENEPS, ela pode fazer trazer toda uma nova abordagem, né, sobre a vida humana, porque a partir do momento que o tenepsista começa a fazer assistência e ter contato com CIEX, né, com CINs que passaram pela dessoma, ela vai dar um outro valor para essa vida, tanto em termos de aproveitamento, mas também quanto em termos assim de não supervalorizar essa condição intrafísica. Em Enumerologia, página 27, poderia falar sobre cada tipo de dessoma, mesmo que resumidamente? Então, a dessoma do inversor, aqui no caso, seria... Inversor, eu estou falando da pessoa que vivencia a antimaternidade, antipaternidade, pessoa que colocou assistência na frente da aposentadoria, a pessoa que veio já com valores existenciais diferenciados, né? Então, isso dá uma diferença. A dessoma de pai de família, nós comentamos aqui vários exemplos. Então, às vezes, esse pai de família é machista, ele é centralizador, ele é controlador, ele tem uma dificuldade, né, de ir passando as informações para a esposa, para os filhos. Às vezes, ele tem a tal da vida secreta, que são
relações extraconjugais, as escondidas, e isso tudo, na hora que ele dessomar, vai dar uma repercussão no grupo karma dele. A dessoma de mãe com filhos pequenos, né? Então é o caso do filme que é citado aí no final do verbete, na filmografia. Então o que essa mulher fez? O cuidado dela foi tanto que ela procurou uma nova esposa para o marido. Então, já conhecendo o perfil do marido e dos filhos, ela arrumou uma pessoa que ela achava que ia combinar, e ela foi, digamos assim, levando essa candidata para ter contato com os filhos dela, para ver como é que se saía. Ela foi entrosando a mulher na família dela para que ela já desse continuidade ao papel que ela exercia de maternidade. A dessoma de ofiexista, então isso daqui, mantendo as devidas proporções, dá um impacto igual quando um serenão se transforma em consciex livre, né? Toda uma assistência que era feita numa determinada área ou para um determinado grupo ou grupos, aquilo dali se dissolve. Muitas vezes parece que é repassado para outras OFIEX, mas não importa, né? Digamos assim, é igual um hospital fechar, tá certo? Então faz analogia com um hospital que fecha numa cidade, numa comunidade. Dessoma de empresário. Esse daqui é muito sério, porque às vezes, dependendo do tamanho da empresa, envolve um número enorme de funcionários, e os funcionários com as suas respectivas famílias, né? Então, a questão disso ficar tudo muito bem acertado, está tudo documentado, e esse empresário ele já ir treinando pessoas, mesmo quando ele está em plena saúde, vitalidade, mas confiando a outras pessoas, né, a visão de conjunto ali daquele negócio é importante para dar continuidade e para que os colaboradores não sejam afetados. A dessoma de intelectual, aqui acho que o principal fator é a obra que a pessoa está desenvolvendo e como é que vão ficar os direitos autorais, se ele não terminar aquela obra, quem é que vai poder ter acesso, onde que está esse material, né? Então isso daí é bem importante. E dessoma de cuidadora, às vezes a pessoa cuida de uma pessoa que a outra pessoa não tem nem lucidez, né? Pode ser não tem condições, pode ser um psicótico, um esquizofrênico, um oligofrênico, uma pessoa demenciada. Então a pessoa não vai saber dar informações sobre como cuidarem dela. Então essa cuidadora, ela tem que deixar algum tipo de informação para que esses cuidados eles sejam perpetuados por uma outra pessoa. Quem são os médicos dessa pessoa, os especialistas que cuidam, a medicação que a pessoa toma, qual é o histórico dessa pessoa que está sendo cuidada. Então, tudo isso daí. Beatriz, você queria perguntar? No caso assim da pessoa que já dessomou, eu tenho as fotos dentro do computador. Você acha que o ideal seria deletar? Depende de quem é a pessoa, qual a relação que você tinha com a pessoa, que fotos são essas, né? Como é que você se sente quando você vê essas fotos? Do meu filho, por exemplo. Ele tinha quantos anos quando dessomou? 40. Isso faz quanto tempo que você perdeu ele? 3 anos. 3 anos. Aí tem que ver como é que você se sente, tudo, né? E agora, de qualquer forma, é uma evocação, não é verdade? É uma evocação. A questão é assim, não precisa ser tudo ou nada, ou guarda tudo ou joga tudo fora. Será que aos poucos dá para ir deletando uma foto, outra foto? Tá certo? Não sei. Hoje eu ainda estava olhando, eu fiquei pensando, será que eu deleto, será que eu não deleto? Na dúvida, abstenha-se, né? Na dúvida, abstenha. Tá, obrigada. Tá. Oi, Kátia, na página 27, no item Crescendologia, na última linha,
o crescendo em resoluções momentâneas, conflitos posteriores. Poderia falar alguma coisa a mais? Você vê assim, olha um exemplo que me veio na cabeça, né? Às vezes você tem uma discussão com uma pessoa e aquela pessoa ela vai e se muda para uma outra cidade. E depois você não tem mais assim uma proximidade, uma possibilidade de ter um contato mais próximo, né? E aí vai que uma das pessoas, uma das duas partes morre. E aquilo ficou um conflito ali, né? Porque não foi resolvido, não houve uma conversa, não tá certo? Assim, estou dando um exemplo, né? Então, às vezes, assim, tem aqueles momentos que seria a oportunidade da gente resolver uma questão, mas aí por orgulho, por vaidade, por raiva, por mágoa, a gente não resolve. E aquilo que era algo assim menor se torna um conflito grande. E que às vezes depois vai dar mais trabalho para resolver porque a pessoa não está na mesma dimensão. Agora uma pergunta de Barcelona, um homem de Barcelona. A professora Kátia, há vários meses que estou praticando o EV e tentando a projeção da consciência. No entanto, sempre que sinto alguma coisa, que será uma consciência extrafísica, fico com medo e isto não me passa. Eu vou repetir aqui. No entanto, sempre que sinto alguma coisa, que será uma consciência extrafísica, fico com medo e isso não me passa. Acho que ele deve ter percebido uma consciência. É o maior impedimento à minha evolução e não consigo fazer nada contra. Que fazer em casos assim? Pensa em ajudar a consciência, né? Então, pensa só, a energia extrafisicamente é igual ao dinheiro intrafisicamente. Muita gente tem falta, tem carência. Se uma pessoa começa a mobilizar as energias, aquilo inevitavelmente vai atrair consciência. E às vezes a consciência ela está precisando de um pouco de energia. Então, em vez de você ficar com medo, que tal você exteriorizar as melhores energias pensando em assistir essa consciência, tá certo? É a mesma coisa, você está comendo pão no meio de uma praça, aí os pombos começam a vir na sua direção. Então, em vez de você ficar com medo, vai, joga um pouco lá, né, uns pedaços de pão para os pombos, tá certo? Então, é o mesmo, seria a mesma conduta. Agora de São Paulo. Professora Kátia, em Fobiologia, página 28, poderia falar sobre a superação da antimnemofobia? O que caracteriza a mnemofobia? Isso daqui é a mnemofobia, o medo de lembrar, o medo de recordar, não é verdade? Então aqui pode ser tanto o medo de você recordar das suas dessomas anteriores, de você recordar daquilo que você precisa resolver em termos cosmoéticos. Então, muitas vezes, qual é a tendência da pessoa? Ela vai escondendo o lixo embaixo do tapete. E ela mesma, daqui a pouco, ela se esquece daquelas pendências que ela tem. Tá certo? Porque se lembrar vai ser muito dolorido, a pessoa vai sentir culpa, ela vai sentir arrependimento, ela vai ver que fez coisa errada. Então é isso que não pode ter medo de lembrar. O negócio é lembrar e resolver, né? E ter a coragem de lembrar e coragem para resolver, para enfrentar aquele assunto enquanto ainda se está nessa dimensão, e isso é possível. Que depois que dessomar vai ficar para outra vida. Então a pessoa vai deixando, digamos assim, acúmulo de tarefas que era para resolver nessa para uma próxima. Isso vai enrolando a vida dela. Agora de Ribeirão Preto. Professora Kátia, em Paradoxologia, página 27, segunda linha. Tenho dúvidas nas leis intrafísicas. Quem dessoma transmite dívidas financeiras aos herdeiros? Tais dívidas não são automaticamente anuladas pelo governo e pelas empresas? Olha, o caso que eu conheci, a pessoa dessomou, tinha empresa, tinha dívidas, e os familiares herdaram a dívida. O professor Eucardi, ele é advogado, não sei se ele quer falar sobre isso. Eu acho que legalmente os responsáveis, né, ficam os herdeiros, né? Tanto os dívidas como recebimentos
são responsabilidade dos herdeiros, a não ser no caso da casa própria, que existe um item que é a morte do titular. Se ele é único, ele quita a casa, mas isso são casos particulares, né, exceções quase. É o caso do BNH que eu falei, né, o sistema financeiro da habitação, no caso, se a pessoa morrer, a dívida fica ele já quitada. paga um seguro antecipado para seguro, caso de morte ser quitada a dívida. Não, para os herdeiros. Para os herdeiros, normal. Estão falando a dívida, né? A dívida fica, no caso do sistema financeiro da habitação, ela fica quitada. Mas não é o caso geral, né? As outras dívidas não. É só esse caso. Não, todo passa. Tudo, os herdeiros são responsáveis pela herança e pelas dívidas. Tanto em juízo, por exemplo, se a pessoa está requerendo alguma coisa, se ele falece, tem que se apresentar a habilitação dos herdeiros para continuar a receber aquele rendimento que vai sair, o precatório que vai sair, no caso de uma dívida do Estado. Agora, às vezes a pessoa não tem uma dívida formal, né, oficializada, mas ela está devendo dinheiro para outras pessoas, né? E isso daí é mais complicado ainda, porque se ela não tem isso registrado, às vezes os parentes, ou quem vai lidar com as coisas dela, nem tem como acessar essas pessoas, e às vezes nem sabe, e às vezes começa a receber cobrança, né? Eu já conheci casos que os familiares começaram a receber cobrança. Olha, o seu marido me devia tanto, e a pessoa não tinha nada anotado, e a pessoa teve que pagar, porque ia fazer o quê, né? Isso é a falta de informação entre amigos familiares antes, né? Aconteceu, por exemplo, com meu pai, que ele tinha um crédito com um compadre, aí depois era também tudo tem no fio do bigode. Também tem o também oposto, se extingue, né? porque a pessoa emprestou não tem dinheiro, comprovação, documento, né? E nem comunicou aos herdeiros, aos familiares, o crédito, então fica por isso. Pode perguntar, Nicolas. Na página 26, em antonimologia, o item é a segunda coisa ali. Poderia me explicar o que seria essa bagunça pessoal indecifrável? Bagunça pessoal indecifrável, Nicolas, é quando a pessoa ela é tão desorganizada que ela morre e os familiares, os amigos, eles não conseguem achar as coisas, os documentos, os papéis, não conseguem entender como é que a pessoa funcionava, como que ela geria o dinheiro, se ela tem dívida, se ela não tem, tá certo? Assim, ela era tão desorganizada com tudo. Pensa um armário de roupa que está tudo bagunçado. Aí a pessoa vai procurar a meia, não sabe onde está. Abre uma gaveta, abre outra. Está tudo, né? Aquele armário que você abre assim, cai tudo em cima de você. Agora pensa a vida de uma pessoa que é assim, tá certo? Então, quando ela morre, depois quem vai ajudar a resolver as coisas dela não consegue decifrar, não consegue descobrir, identificar o que tem que ser resolvido, porque é muita bagunça. Eu vou aqui o ato de estar sempre pronto, que você fala em coloquiologia. Então, a de soma era um assunto muito tranquilo que eu falava entre a minha filha e eu. Então, só tem ela, então não tem briga com os irmãos, então é tranquilo e fácil. E eu vou contar uma fatuística de uma pseudo-dessoma, é uma pseudo-lucidez, é uma coisa bem interessante. Um belo dia eu estava deitada e senti falta de ar. Eu falei, vou dessomar. Eu não consegui levantar para abrir a janela. Fui pegar o telefone, que é do criadinho, nada de conseguir pegar o telefone. Eu só pensei na minha filha, eu falei, dê força para minha filha, porque dessoma é fácil, né, de aceitar, mas para ela não vai ser muito fácil na hora, né? E apaguei, não vi nada, apaguei. Falei, tô morrendo, tô indo, e eu senti que eu estava indo, mas eu acho que eu fui numa projeção. Só pode, porque eu tô aqui, né? Fui numa projeção, mas para mim, na minha cabeça ali, eu estava dessomando. E acordei no outro dia, bem de manhãzinha, eu falei, será que eu dessomei? Eu nem usava a expressão dessomar, morri. Falei, será que eu estou
Tô morta, eu tô viva. Aí fechei o olho, tentei atravessar a parede. Nada. Eu falei, epa, eu acho que eu tô muito apegada à casa. Eu falei, mas eu não sou apegada à casa, por isso que eu li aqui, ó, despojamento de soma facilitada. Depois crescendo, bem materiais, bem conscienciais. Então isso para mim eu tirava de letra. Não atravessei a parede. Aí eu falei, eu vou volitar. Nada de volitar. Eu falei, mas o que está acontecendo? Será que eu não estou ligando? Será que eu estou ficando apegada a esta casa? Aí tentei fechar o olho, porque lá não tinha o local onde faz o velório, como é que fala? O local de velório lá, o necrotério. Não tinha. Eu falei, poxa, eu tentei mentalizar. Ah, não, nessa época tinha. Eu tentei mentalizar lá, não consegui ir lá. Eu tentei olhar lá embaixo na sala, porque era mais fácil, na época, colocar o caixão na sala, e o velório era lá, e tudo quieto. Eu falei, poxa, mas será que não está tendo velório? O que está acontecendo? Aí eu cobrando, cadê meus amigos? Onde que eles estão, né? Que eles não vieram me pegar, me buscar. Eu queria que pelo menos segurasse na mão, me ajudasse, né? A decepção foi tanta, que aí eu desci as escadas, olhei devagarinho, nada, ninguém lá em casa. Eu estava sozinha esse dia. Ninguém. Olha o que é a pseudo-lucidez, né? E fui descendo, nada, ninguém na cozinha, nenhum barulho, e tentava atravessar a parede, nada. Tudo que eu tentava, nada dava certo, é lógico, né? Aí fui abrir a porta, eu falei, eu vou abrir da maneira convencional, porque eu não estou conseguindo atravessar a porta. Abri a porta, eu falei, a primeira pessoa que eu ver, eu vou falar um bom dia. Se houver um cumprimento aí eu conheço lá uma cidade pequena, então você conhece todo mundo. Se ela não for clarividente, eu estou viva. Se ela for clarividente, aí eu vou ficar mais em dúvida ainda, né? Aí passou uma gari. Aí eu falei, bom dia. Ela falou, bom dia. Eu falei, eu estou viva, porque eu sei que ela é bem católica. Aí eu falei para ela, estou viva. Mas aí a decepção acabou um pouco. Mas agora você imagina, você acha que está dessomando, né? Eu achava que eu estava na outra dimensão, mas como que eu poderia estar lá e puxando para cá, né? Tudo que eu tentava fazer, eu não conseguia. Olha, eu acho que deve ser a coisa mais pessimista, mais triste, uma pessoa dessomar e ficar bem segura, bem terra a terra aqui, né? Porque eu achei isso, eu falei, o que está acontecendo? Que eu não estou subindo, o que eu estou fazendo aqui em casa? Com a maioria das pessoas acontece isso, né? Elas dessomam e acham que estão vivas ainda, né? Mas que é o contrário, deve ser muito deprimente. A maioria é o contrário. Nossa, mas eu acho que por isso que a gente tem que estar preparada para a morte mesmo, né? Para essa dessoma, esperar até a segunda dessoma, porque eu conheço pessoas que foi muito materialista, que se a pessoa que for agiotas, que se a pessoa não pagava, ela ia lá, pegava tudo que ela tinha, pegava uma geladeira, pegava isso. Eu imagino uma pessoa na hora da dessoma, depois disso aí, como é que ela vai ficar? Vai ficar apegada aos bens materiais. Mas aí é que veio a pergunta, foi, mas eu não sou apegada, eu não ligo para isso, o que eu estou fazendo aqui? Ela era vivíssima, né? Uma casuística também, conheci essa família, né, era até famílias de japoneses. O avô foi avalista de um empréstimo de uma outra família, né, e essa família não conseguiu pagar o empréstimo, e o avô teve que arcar com o empréstimo e perdeu a terra. E aí foi viver assim, né, foi tudo muito difícil para essa família, mas eles conseguiram levantar tal e recuperaram. E o avô, ele era uma pessoa muito esclarecida, então ele tinha perdoado aquela pessoa, né? Só que a família, os herdeiros da família que ficou devendo, não ficou tranquila. Então realmente essa questão é bem interessante, porque o senhor então que ficou devendo, ele dessomou com essa dívida, né? Não sei se ficou sabendo que aquele senhor perdoou ou não, e a família, né, então os herdeiros dessa família não ficou tranquila. Provavelmente esse senhor que dessomou não estava tranquilo extrafisicamente, né? Pode ser que esteja energeticamente influenciando. Sei que os herdeiros reuniram todos os membros da família e foram pedir desculpa para aquela família, os herdeiros daquela família, e fez uma doação simbólica para limpar
Energeticamente limpou a questão. Muito interessante. Foi muito interessante mesmo. Página 27, na voluntariologia, dá para você ampliar aqui os voluntários do antibagulismo pós-dessomático? Porque isso daí, né, muitas vezes a pessoa dessoma, ela não tem familiares, nada, e aí tem que ir alguma equipe lá e arrumar a casa dela, não é verdade? A gente teve um caso que eu até participei, que foi uma pessoa que morreu e deixou um imóvel para uma das instituições conscienciocêntricas, e aí foi uma equipe nesse imóvel fazer toda a questão do antibagulismo, sabe? Os próprios voluntários, né? Os próprios voluntários. E aqui é interessante porque às vezes são os amigos também, né? Às vezes, assim, em várias dessomas assim, que eu acompanhei, os amigos se juntaram e ajudaram lá a desembagulhar a casa do parente do dessomado. Então, é óbvio, né? Em toda dessoma, a partir do momento que existam coisas dessa pessoa que dessomou, é um bagulho energético se você conservar as coisas dentro da casa, né? Depende do que, né? No caso, roupas. Objetos de uso pessoal, aqueles objetos muito cotidianos, aí sim, né? Que aí vai fazer um rapport grande com a pessoa. Mas dependendo da casa, às vezes vai alugar a casa mobiliada, aí eu acho que não tem tanto problema, né? Mas sempre tem, né? Porque assim, pensa só uma pessoa que nem conhece o conceito de bagulho energético. A tendência da casa dela é ser cheia de bagulho, né? Ter muita coisa. Então, e nessa hora é uma hora que é difícil para só os parentes irem lá limpar, né? Então, por isso, essa questão dos voluntários, dessas pessoas afins que vão e ajudam, né? Principalmente se for pessoa da própria família, dependendo da pessoa que vai ser ajudada, ela vai ser resistente. Se vai uma pessoa da família, pior ainda. Sim. Eu sei que eu passei por situação semelhante, então é uma resistência incrível. Aí começa todo um mecanismo, né, de não, porque você não gostava, por isso que você quer jogar fora, porque não sei o quê. Então você ou o contrário, a pessoa vai sofrer muito, né, de ter o contato com os pertences da pessoa que dessomou. Aí se você fala, não, mas não convém deixar, aí lá vem você com essas coisas, não comenta mais isso aqui dentro. Então é melhor você tem que realmente... Então, por isso que me chamou a atenção aqui os voluntários do antibagulismo. Obrigada, Kátia, na página 29, funeral. Eu também quero comentar. Eu falei com a minha filha, falei, olha, eu quero ser cremada, então já vou começar a me preparar. Mãe, nem pensa nisso, pode deixar. O dia que você sair dessa, pode ficar tranquila que eu me encarrego de tudo. O que você pode falar sobre isso? É na página 29. Essa assistência aqui, né, serviço funerário, tudo mais, seguro funeral, isso daqui eu conheci um caso que foi muito interessante, né? A pessoa me contou que fez um seguro desses, aqui em Foz mesmo, bem baratinho, então é um seguro assim bem acessível à população em geral. E aí o pai dessa pessoa morreu e eles tiveram, a família teve todo o apoio, sabe? Desde a parte de enterro, tinha até psicólogo, enfermeiro acompanhando o caso, porque assim... tem toda uma parte de documento que dá trabalho, sabe, de resolver. Então, para você tanto enterrar quanto você mandar cremar o corpo, né, do defunto, tem uma burocracia. Agora, pensa isso num momento de comoção, né? A pessoa perdeu ali um membro da família, um ente querido, e a pessoa fica um pouco atordoada, ela fica, às vezes, né, não dorme direito, então, e ela vai ter que resolver um monte de papelada, de coisa, para lá, para cá, paga isso, paga aquilo. Então, às vezes, esse seguro funeral, ele é ótimo nesse sentido, porque vai evitar com que essas pessoas sejam exploradas. Porque
Porque nessa hora entra a indústria, digamos assim, funerária, a indústria da morte, né, que também, se deixar, quer tirar proveito, né, do momento de fragilidade do outro. E aí esse serviço não, eles já organizam, já ajudam a pessoa a organizar tudo, sabe? E aí são especialistas no assunto, fica tudo facilitado, né, e já tem aquela rede de contatos. Então eu acho que pode facilitar muito. E aqui em Foz tem um local que faz isso muito barato. Porque, olha, gente, um enterro ou uma cremação, aqui em Foz ainda não tem cremação. Então, um dos locais mais próximos é você mandar o corpo para Curitiba. Você fizer tudo bem basiquinho, sai em torno de R$10.000. R$10.000. Então, quer dizer, é um custo alto, não é verdade? E assim, você... Então, pensa em quantas famílias vão ter R$10.000 para, de uma hora para outra, pagar assim por um enterro, uma cremação. Aí a pessoa tem que ser, então, como você põe ali, uma pessoa de do livro aberto, né? E não pode ter segredos, ausência de segredo. Então, ela não pode, se ela for fazer isso, ela já tem que deixar a papelada pronta e falar para a pessoa, que senão não vai adiantar nada. Mas é que esse seguro que tem aqui em Foz, né? Quem sabe falar muito sobre isso é o seu Odair, viu? Então, quem né, usa os serviços dele, conversa com o seu Odair, que ele explica direitinho como é que funciona. Então, é um seguro para a família, entendeu? Então, acho que assim envolve vários membros da família. Não precisa ser uma pessoa só. Não, então não precisa ficar esperando a dessoma daquela. Não, pode ser alguém do membro da... Exatamente. E aí já paga. Então, a taxa, pelo menos quando ele me contou, bem barata, era tipo em torno de menos de R$40, mas são X parcelas que tem que pagar. Então, se a pessoa morrer antes de tudo ser pago, ainda tem que continuar pagando. Mas tem essa facilidade de não ter o problema, a confusão que é, e também de não ter que despender um dinheiro que às vezes a família não vai ter, né? Kátia. Oi, pode continuar. Beleza. Tá, na página 29... Oi, Fábio, Oi, você por tudo aqui? Bom? Na página 29, na letra C, pessoal, você podia comentar esse anotações, arquivo de ideias, verpons e vivências? Isso aqui é porque muitas vezes a pessoa ela tem muito material acumulado interessante, né? E aí, alguém sabe da existência desse material? Onde se encontra esse material? Ela já distribuiu parte desse material, se ela está numa idade mais avançada e ela não vai conseguir, né, desenvolver todas aquelas GESCONs que ela programou. E às vezes a pessoa, além disso, também de tempos em tempos dá uma limpa, né? Principalmente nessa parte de vivências, o que ela pode enxugar, deixar a essência, ou o que ela vai deixar na íntegra, porque às vezes envolvem outras pessoas, e é aquilo, esse material, quando a pessoa morrer, vai ser lido por terceiros, né? Então, essas informações, elas vão afetar, né, a reputação de outras pessoas. Como é que fica essa condição? Então, o ideal é a pessoa publicar aquilo que ela acha que pode ser publicado e o restante dar algum fim nisso, né? Eu acho que não necessariamente dá o fim, né, Fábio? Mas, assim, a pessoa não pode ficar pensando que ela só vai morrer quando ela tiver 100 anos, tiver uma doença grave e ficar meses na cama, sabe? A pessoa pensar, olha, de repente eu posso passar por uma situação nefasta e dessomar. E aquele monte de anotação que eu tenho, aquilo vai gerar algum conflito em mim, em outras pessoas? Então, eu acho que de tempos em tempos a pessoa tem que ir depurando isso, e aquilo que ela não quer explicitar, num caso de uma dessoma súbita, ela colocar em código, né? Coloca em código, faz entrelinhamento, que aí outras pessoas não entendem. Entendi. Eu vi um dia desses aí, um voluntário aqui das tertúlias, da Conscienciologia, ele disponibilizou todas as anotações dele das tertúlias para os outros, mandou por e-mail para várias pessoas, porque tudo que ele vem anotando nas tertúlias, ele passou para os outros. É interessante, achei, né? Porque ele, vamos dizer, ele abriu, né? Não fica só para ele. Agora tem que ver que tipo de anotação que é.
Porque, por exemplo, aquelas anotações que eu fazia para o professor Valdo, tinha muito dado das pessoas aqui. Aí não é outra história. Estou falando que ele anotava assim, os ensinamentos que o Valdo fala, as ideias, né? Isso com certeza. Eu achei interessante. Só mais as ideias mesmo. Achei interessante ele disponibilizar para os outros. Né? Pode falar, Nico. Na página 28, em maniologia, poderia explicar a superação da mania da postergação? Postergação é você deixar para depois, você adiar. Então, sabe assim, você tem que fazer o dever de casa, né? Aí, em vez de chegar e fazer logo, você fala, amanhã eu faço. Tem que estudar para a prova. Em vez de estudar com bastante antecedência, vai deixando, vai adiando. Aí, na véspera da prova, vai estudar. Entendeu? Aí, às vezes, não dá mais tempo de estudar tudo, não é verdade? Então, essa mania de postergar é a pessoa que ela vai empurrando com a barriga e ela vai deixando para depois, o que ela poderia já fazer com mais tempo, com mais tranquilidade, sem tanta afobação. Tudo bem? Então nós agradecemos aqui a professora Kátia pelo seu verbete, agradecemos a participação aqui dos tertulianos, dos teletertulianos, e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Marta com o curso Sinalética Energética Parapsíquica, a Valdirene com Acoplamentarium, a Kátia com a segunda jornada de Conscienciometrologia, o Fábio com o curso AMI do IPC de BH e o Cleverson com o curso EPL, de Escola de Projeção Lúcida. Boa tarde. Dias 5 e 6 de julho será realizado o curso Sinalética Energética Parapsíquica do professor Mário Oliveira, na sede da ACIP no Polo Discernimento. É um curso teórico-prático sem pré-requisito, que auxilia na identificação, compreensão e emprego dos sinais anímicos, energéticos e parapsíquicos. Alguns temas que serão abordados: sensibilidade energética, conexão interdimensional, sinergismo interconsciencial, sinalética de amparo e assédio e precognição. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para todas as pessoas interessadas em desenvolver o parapsiquismo para o curso Acoplamentário, que acontecerá nos dias 18 a 20 de julho, no campus CAEC. A temática será África e os epicons João Aurélio, Kátia Aracaki, Alexandre Nonato e Tony Muskopf. O Acoplamentário é um curso sem pré-requisito, todos os interessados podem participar. E ele tem o objetivo de desenvolver o parapsiquismo, fazendo uso do acoplamento energético e da clarividência facial. Então, os interessados podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para a segunda Jornada Internacional da Conscienciometrologia, que está sendo organizada pela Conscius. O evento será realizado nos dias 4, 5 e 6 de julho, no auditório do Discernimento. São mais de 30 expositores que vão estar apresentando as suas pesquisas. Vai ter o lançamento também da revista técnico-científica de conscienciometrologia, a revista Glasnost. E antes do início do evento, tem uma oficina de paridentidade intermissiva. Tá certo? Mais informações vocês podem acessar o site da Conscius, www.conscius.org.br. Inclusive podem fazer as inscrições por lá e vai ter a modalidade de participação online. Então, mesmo para quem mora fora de Foz do Iguaçu, pode participar do evento.
Se vocês quiserem também informações pelo telefone, o prefixo é 45 2102 1460. Repetindo, 2102 1460. Obrigada. Boa tarde. O IIPC de Belo Horizonte promove agora no mês de julho o curso AMI, Autopesquisa Multidimensional Interassistencial. Esse curso tem como objetivo ampliar o autoconhecimento através do trabalho bioenergético com os chakras, promover a expansão da consciência pela imersão no campo energético, favorecer o contato com os amparadores, auxiliar na compreensão das relações grupo-kármicas e promover o autodesassédio a partir da técnica do arco voltaico. O curso será realizado nos dias 25, 26 e 27 de julho, no Hotel Ramada, em Lagoa Santa. Quem tiver interesse, o telefone do IIPC de Belo Horizonte é 31, código de área, telefone 3222-0056. Obrigado. O IPC convida todos a participarem da Escola de Projeção Lúcida, o EPL, né? Que vai começar dia 13/7 e termina 16/11. Serão 18 domingos, que começará às 9 e vai terminar ao meio-dia, com exceção no dia 2/11, que vai ter o Congresso do CIPRO. Programa-se então para sair do corpo e ter o material para publicação. O EPL é um curso que, além de usar técnicas projetivas para o aluno sair do corpo, também reserva um momento para a escrita da sua experiência. O tema desse primeiro módulo é a autoconscienciometria projetiva. Você sabia que o livro recém-lançado pelos autores Fernando Civelli e Marineide Gregório, intitulado Autoexperimentografia Projeciológica, foi fruto da participação dos autores da EPL? Então, te convidamos a sair do corpo com lucidez e a escrever suas respostas. Contamos com sua experiência, mas não demore. Aguardamos vocês. Qualquer coisa, pode ligar para o telefone 2102 1448. Para amanhã, teremos o verbete Testamento do Inversor, especialidade Autoproexologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.